estamos mais uma vez na 28ª reunião virtual dominical de estudos sobre a filosofia Rosa Cruz. Nós vamos falar hoje, começando um novo capítulo, capítulo 4, a parte 1 dele sobre o renascimento e a lei de consequência. Basicamente, hoje nós vamos falar sobre as 3 teorias dignas de nota que foram formuladas para resolver o enigma da vida e da morte. Hoje é 14 de fevereiro de 2021. Vamos começar nossa reunião, então, com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, tem apenas, de todas as teorias sobre a vida e a morte, nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que somente 3 são dignas de nota. E aí nós vamos falar sobre essas 3. A princípio, elas são divididas em 2 tipos. Tá? O primeiro tipo a gente chama de teoria monística. Então, teoria monística são todas as teorias, né, cujos fatos da vida podem ser explicados tomando como uma base este mundo visível no qual vivemos. Ou seja, as coisas aparecem aqui, elas vivem aqui, e depois que elas morrem, elas somem daqui e não vão para lugar nenhum. Por exemplo, um exemplo, né, que nós temos mais básico, mais claro, é o que chama de teoria materialista. As outras 2 teorias, para completar o triuno, né, é chamada de teoria dualística. Então, teorias dualísticas são teorias que tentam explicar o enigma da vida e da morte, considerando que alguns fatos ocorrem em mundos fora do alcance da nossa visão física, né? Então, ou seja, uma parte da manifestação acontece aqui, outra parte da manifestação acontece em outros mundos que estão fora do nosso alcance, ou pelo menos fora da nossa visão física. Exemplo dessas teorias que nós vamos estudar é a teoria teológica e a teoria do renascimento. Essas teorias são interessantes e elas podem ser exemplificadas neste maravilhoso quadro, uma pintura maravilhosa, né, que acho que vocês conhecem, que chama Escola de Atenas, de Rafael de Sanzio, um pintor maravilhoso italiano, né, muito, extremamente sensitivo, extremamente místico, né, para quem conhece as Madonas. Nós já falamos isso, inclusive em outras reuniões. E aqui ele coloca nesse quadro, na Escola de Atenas, as 2 atitudes representadas por Platão e por Aristóteles. Então, se vocês observarem bem, o Platão está com a sua mão direita, com o dedo em riste apontando para cima, dizendo, né, que, em outras palavras, que é algo superior, que sempre existiu, sempre existirá, e não importa o que possa acontecer com o corpo, mas sempre existe algo superior. E o Aristóteles, né, que está ao lado de Platão, ele está apontando para baixo com a sua mão esquerda. E ele está dizendo justamente o seguinte, que sustenta que nós fomos feitos do barro da terra, que viemos do pó, e para o pó todos nós voltaremos. Então são as 2, vamos dizer, as 2 teorias, né, a monística e a dualística, sendo representado por esses 2 grandes seres humanos que passaram e nos deram tantos ensinamentos, né? Então vamos lá. Primeira teoria materialista. A teoria materialista, ela diz o seguinte, que nós somos seres humanos, frutos de reações químicas, que temos uma curta jornada que vai do berço ao túmulo. Nada existiu antes da gente nascer e nada existirá depois da gente morrer. Então essa é a teoria materialista. As pessoas que sustentam isso, logicamente. Quem sustenta a teoria materialista deve ser, né, uma pessoa que não acredita em Deus. Não acredita em Deus, porque o cara
ele advoga a teoria materialista e acredita em Deus, então ele não sabe o que é teoria materialista, ou vice-versa. E isso é interessante porque tem muita gente que pensa assim, né? E talvez muita gente também pensa assim até como desculpa para viver uma vida em que as coisas materiais são as coisas mais importantes e está coerente com a sua linha de pensamento, não é? Lógico que uma pessoa dessa, ela tem grandes surpresas na vida e deve ter muitas interrogações sobre fatos, no mínimo esquisitos, que ela presencia e que ela prefere mil vezes não falar sobre o assunto, ou então diz assim, não tem opinião formada, ou é uma exceção, ou isso pode ser explicado desde que a ciência se volte e gaste milhões de reais para explicar, então se explica, e assim vai essas desculpas que obviamente deve martelar muito a cabeça de muita gente que advoga a teoria materialista, né? E aí ela diz justamente o seguinte, alguns pontos principais dela. Não há no universo inteligência superior à da humanidade, né? Então, as pessoas que advogam a teoria materialista entendem, né, que a humanidade é a inteligência superior do universo. Não existe mais ninguém além do ser humano como inteligência superior. Pode até existir outras pessoas, outros seres, outras coisas, mas são de inteligências inferiores à da humanidade. A outra coisa, para explicar o que se chama de pensamento. Eles falam que a mente é um produto de certas correlações da matéria. Inclusive, né, essa é uma coisa assim sutil, que até nós, de vez em quando, caímos na tentação de misturar, é que ela fala que a mente é o cérebro. E aí, por aí você vê quantos estudos existem do cérebro, né, dizendo, o cérebro pensa, o cérebro sente, o cérebro faz isso, o cérebro faz aquilo. Aí pega o cérebro do Albert Einstein e abre para ver que tinha. Tem um monte de cérebro de muita gente aí que se abre para fazer estudos, para identificar porque é aquela pessoa mais inteligente do que a outra, e Mente é uma coisa, cérebro é outra coisa. Nós vamos publicar um texto aí, talvez na semana que vem, de um probacionista lá da Rosicrucian Fellowship, que já morreu, né? Eu sei que já morreu porque o artigo é de 1915, e que ele fala justamente sobre cérebro e mente. Então vai ser um artigo bem legal, tá? Eu acho que lá vai dar até para a gente ter mais informações quando perguntarem para a gente, né? O que é cérebro, o que é mente, mente é cérebro. E também ajuda a gente a evitar de, quando querer desenhar a mente, desenhar o cérebro, né? Tem algumas figuras interessantes que as pessoas falam assim, quando a gente fala de cabeça e coração, né? As pessoas botam uma balancinha lá, botam o coração de um lado, certinho, e botam o cérebro do outro. Aí eu sempre pergunto, onde está a mente, né? Porque cabeça quer dizer mente, né? No linguajar ocultista, quando fala de cabeça, estamos falando de mente, não estamos falando de cérebro, né? Quando fala de cérebro, fala de cérebro, mas quando fala de mente, fala de mente. Agora, o materialista não, ele defende que a mente é o cérebro. Por isso que ele fala que a mente é um produto de certas correlações da matéria, ou seja, da matéria física, sólidos, líquidos e gases, tá? Isso é importante, interessante. Outra coisa interessante é que, obviamente, a nossa existência termina com a morte. E, obviamente, com a dissolução do corpo, né? Então, a gente morre, os bichos comem os nossos corpos e aí acabou-se o que era doce, né? Não sobra mais nada, gente. Não sobra as coisas materiais que ficaram e que vão falar, né? Ah, este paletó era do fulano, este carro era do fulano, esse cachorro era do fulano, esse sapato era do fulano. Mas cadê o fulano? Ah, o fulano apodreceu embaixo da terra ou foi cremado e sobrou pó. Bom, a outra coisa interessante é que aí começa as divagações ou até as incoerências, é que os próprios cientistas, eles provaram a lei da conservação da matéria e da energia, né? Os próprios cientistas chegaram à conclusão de que nada é destruído, tudo se transforma. Ora, se nada é destruído, tudo se transforma, como é que faz então quando diz que o corpo foi totalmente destruído? Aí já tem uma coisa a se pensar sobre isso, né?
Ah, mas volta para a natureza. Mas volta para a natureza num formato diferente daquilo. Então, na realidade, ele foi destruído. Né? O corpo não foi transformado, o corpo foi destruído. Então, a própria lei de conservação da matéria e da energia já começa a dar aí algumas interrogações na cabeça de muitos cientistas. E se vocês forem ver, existem muitos artigos, muitos papers tentando explicar isso, né, a lei de conservação da matéria e energia, em relação à morte. Né? E aí o cara coloca um monte de técnicas, teorias, o caramba quatro. A outra coisa interessante é que nós sabemos que a cada 7 anos todos os átomos do corpo são substituídos. E aí tem uma coisa nova que inventaram, né, que os cientistas descobriram, que não são todos os átomos do corpo que são substituídos. Os átomos do cérebro não são substituídos. Olha que coisa interessante, descobriram que não, os átomos do cérebro, são os neurônios, eles não são substituídos. Existem um monte de experiências dizendo que não. Por isso que a memória persiste. Né? Então, estranho, porque até 1950 ou 60, a ciência falava que todos os átomos são substituídos. Aí começaram a perguntar, mas e a memória? Como é que a memória persiste então? Se a memória advém do cérebro, e os átomos do cérebro também substituem de 7 7 anos, então a cada 7 anos você perderia a memória dos anos para trás, não é verdade? E aí, se eu não me engano, foi 50 ou 60, depois pode até procurar aí no Google aí que ano que foi, que aí saiu um monte de paper, eu não sei quem lá, coisa de cientistas lá chegaram e falaram, não, nós descobrimos que os átomos do cérebro não são substituídos. Ou seja, por isso que a memória persiste. Então, até 50 ou 60 era, depois de 50 60 não é mais. Porque um bom... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. Como a cada 7 anos os átomos do corpo são substituídos, tem a ver alguma coisa que a cada 7 anos da nossa vida, de 7, 7, 14, a gente tem uma mudança de patamar? Isso tem tudo a ver com os períodos centenários. Lógico que tem a ver no ocultismo, né? Lógico que tem a ver no ocultismo. Né? Mas, para o materialista, isso é uma incógnita, porque não deveria substituir os átomos do corpo. Né? Os átomos do corpo substituem por quê? Qual o motivo que substitui? Ah, porque ficou velho, então é consumido e entra os novos. Como é que dá essa substituição, fisicamente falando? Não existe ainda conclusões sobre isso. Existem hipóteses, existem papers, existe aquele tipo assim, segundo Karagorovsky acontece dessa maneira, segundo Pororovsky acontece daquela, segundo... Então você vê que tem muitos segundos que estão teorias, né? São teorias para tentar explicar. De fato, os átomos são substituídos. Isso a ciência consegue comprovar e provar. Agora, por que são substituídos? Não se sabe. E como eu falei, né? Da memória até a década de 50 e 60, do cérebro, desculpa, até 50 e 60, também era substituído. Depois aí alguém perguntou, né? Acho que alguém chegou e falou, pô, mas vem cá, e a memória, como é que fica? Aí alguém chegou e falou, não, vamos estudar isso com calma. Aí estudaram e chegaram à conclusão, não, a memória. É igual Plutão, né? Plutão sempre foi planeta. Aí daqui a pouco, Plutão não é mais planeta. Não. Agora, Plutão voltou a ser planeta. Então, gente, tem muita coisa que é canetada, né? Quando eu falar isso daí, os cientistas vão ficar muito bravos. Canetada não, são anos e anos de estudo e tal. Eu falo, meu caro, são estudos, tá bom, legal. Só que são estudos que vão e que voltam, que vão e que voltam, né? Bom, outra coisa. Isso é outra coisa, outra coisa não explicável. Pessoas em transe profundo, ou em coma, ou em EQM, né, que é uma coisa mais diferente, são tidas como mortas, elas despertam contando tudo o que se passou durante o transe. Né? Isso aí já está cansado de ver experiências de pessoas que estão lá em transe profundo, estão em coma. Tanto é que, olha só que interessante, atualmente, né, os médicos falam que mesmo a pessoa em coma, mesmo a pessoa em transe profundo e tal, pede para as pessoas falarem com ela. Lembram disso? Olha, mas ela não está ouvindo. Não, mas fala que é muito bom.
isso ajuda, reanima, né? E quantas pessoas, inclusive, testemunharam até a melhoria do irmão ou da irmã doente, depois que começou a falar. Tem casos, inclusive, de pessoas que vê a outra que está lá em coma ou em transe, vertendo lágrima, né? Então, como é que pode? Se tudo tem que acontecer aqui na região química do mundo físico, como advoga a teoria materialista, né? Como é que explica isso? Né? Então isso não consegue se explicar. Agora, não há como se explicar, né? Porque pela teoria materialista não tem como se explicar. Né? E aí você também, se você for olhar, e eu fui atrás disso, existem muitas coisas que falam que é a questão da eletricidade no corpo, outros falam que é do magnetismo do corpo, outros falam que é uma disfunção do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo do cérebro. Aí tem tanta teoria que tenta, mas nenhuma consegue chegar a uma conclusão assim lógica, racional do processo. Existem hipóteses, tá? Hipóteses tem bastante, mas não explica. Bom, mas aí a gente entende então que a teoria materialista o que é e quais são algumas perguntas que ela não consegue responder. E tem muito mais do que essas, tá? Eu só citei 3 aqui, mas tem muitas perguntas que são colocadas aí como objetos de indagação e que roda muita conversa, muito papo, muito papel, muito congresso e muito, tá? Vamos agora à segunda teoria, que é a teoria teológica. A teoria teológica, lembra disso, ela é dualística, né? Então, a gente advoga que nós viemos do além, ou foi criados por Deus, né? Nós vivemos aqui de poucos minutos a alguns anos, né? Alguns vivem poucos anos, outros vivem mais anos, outros vivem bastante anos. E depois passa pelo portal da morte e volta para o além, onde permanece para sempre. Aí vocês podem substituir esse além por céu, vem do além para vir de Deus, foi criado por Deus, ou foi criado por não sei quem, por outro Deus, falar o nome que quiser. Mas sempre é assim, né? Vem do além e volta para o além. E pronto, acabou, uma vez só. Né? Não tem como retornar. Então, vem daqui, vai para lá. Certo? E aí esse além aqui, também, né, nos tempos passados, esse além aqui podia ser inferno, purgatório ou céu. Você tinha 3 aléns. Certo? Não tinha mais do que 3 além. Purgatório... Não, inferno primeiro, né? Purgatório e céu. Aí depois de muita pressão, algumas religiões aboliram o inferno. Agora é purgatório e céu. Né? Agora tem outras religiões que falam assim, é inferno ou céu? Céu e inferno. Certo? Então você tem aqui, seu tempo de vida aqui é o tempo para você tentar ir para o céu. Né? Não vai querer ir para o inferno. E aí para ir para o céu, você pode fazer várias coisas. Né? Você pode... se matar de fazer oração, você pode viver como ermitão, você pode pagar indulgências, você pode pagar dízimos, você pode pagar carnezinho, você pode pagar 10% do bruto do seu salário. Tem um monte de coisa que você pode fazer, né? Para tentar ir para o céu. Mas também não se garante que vai para o céu. Né? Você pode fazer tudo isso e ir para o inferno. Tem muita gente que brinca, inclusive, né? Vocês já viram brincadeiras assim. Logicamente, pessoas não sérias e que não querem pensar sobre o assunto, né? E se o céu fosse cheio de anjinho, e não tiver nada para fazer, e não sei... não, eu prefiro o inferno. Inferno tem bastante coisa, me acabo de beber, de fazer sexo, de drogas, não sei o quê. Tem muita gente que pensa assim, né? Então, tipo assim, você fala, nossa, mas que coisa esquisita, né? Vai fazer o quê? Tem pessoas que não querem falar sobre esse assunto, né? Falar sobre a morte não é um assunto interessante para elas. E se não quer falar sobre a morte, pior sobre as teorias da vida e da morte. Aí não quer falar mesmo, né? Mas... Oi? Muita gente fala que o inferno é aqui, né? Oi? Muita gente fala, eu já ouvi falar que o inferno é aqui mesmo. Então, mas quando a pessoa fala assim, eu falo assim, nossa, então você já foi lá, você conhece o inferno de lá? Para falar que é aqui, é sinal que você já conhece de lá, né? Aí eu não falar assim, mas você já sofreu aqui? Não, mas como ele sabe que o inferno é aqui, se ele já não foi para o inferno? Mas você sabe que um lugar é aqui, se você não foi para o lugar
Não tem como, né? É meio esquisito, né? É conversa de bêbado, né? É. É conversa de bêbado, você vai assim, nossa, aqui é melhor do que a Lua. Ah, mas você já foi na Lua? Não, não Pode fui. explicar. Ué, então como é que você fala que é melhor que a Lua? Talvez quem pudesse falar que é melhor que a Lua é o astronauta, só eles. Que pisaram na Lua, que foram na Lua. Mas fora isso, estranho, né? Estranho alguém Mas falar. então, o Carlos, de quem realmente também não quer pensar sobre o assunto, né? A maioria das Sim. pessoas realmente não gostam de falar sobre isso. Até porque são eles, na verdade, essas três teorias, né? Mas que tem ali diversas vertentes. Então, acho que isso é o que a Angela falou também, já ouvi muita gente falar. Mas se você analisar, né, você vê que na verdade é uma fuga, né? Para passar despercebido aquilo e tocar a vida. Exatamente. Exatamente. É isso, concordo contigo, é isso mesmo. É até uma fuga mesmo, verdade. Né? Talvez ela vai descobrir que o inferno é aqui quando ela for para lá e ver que o negócio é bem pior. Certo? Aí nessas horas a gente lembra de uma parábola do Lázaro e do rico, né? Que o rico está lá ardendo no fogo do inferno e o Lázaro está lá no primeiro céu. Na verdade ele não está no fogo do inferno, está no purgatório, mas ele acha que é inferno, de tantas dores que ele está sofrendo, né? Pelas besteiras que ele fez aqui, né? Muita gente confunde o purgatório com o inferno, né? Porque é um lugar de dor. Dor insuportável, 3 vezes mais a dor que você sente aqui. Então, né, se você considera que o inferno é um lugar de dor, você pode considerá-lo como purgatório. Aqui também a explicação, assim, o resumo, né, da teoria teológica mostra o seguinte, que a cada nascimento uma nova alma é criada pelas mãos de Deus. Essa é uma vertente que fala, né? Não, Deus está constantemente criando. Criando o quê? Tudo, inclusive almas. Inclusive, quando a pessoa fala isso, eu falo assim, mas vem cá, Deus cria como? Como é que ele seleciona a alma que ele cria? Vou criar a alma de um ser humano com cor amarela. Agora vou criar um ser humano com cor branca. Agora um loiro. Agora uma ruiva. Agora um de cabelo preto. Agora uma pessoa bem baixinha. Agora uma pessoa bem alta. Agora uma pessoa magrinha. Agora uma pessoa... É assim que Deus cria? Qual o critério de criação? É a vontade de Deus. Ele sabe o que ele vai fazer. É um negócio muito... Você olha assim e você fala, mas isso não é Deus, né? Não é Deus que faz. Deus faz um negócio assim aleatório, pela vontade dele. Deus maldoso. Não, é estranho, fica parecendo as mitologias que a gente estuda, né? Mitologia grega, romana, né? Que os deuses tinham lá suas vontades e exerciam suas vontades de uma maneira extremamente esquisita. Bom, mas isso é o que se fala, né? E mais do que isso, né? Que além de você ser criado segundo essa, entre aspas, vontade de Deus, toda a sua vida, do berço ao túmulo, no que toca à felicidade ou à desgraça, é determinada pelas coisas que você faz aqui. É meio estranho também, né? Uma pessoa, por exemplo, que nasce, um irmão e irmã, que nasce numa comunidade, né, antiga favela, cheio de dificuldades, fruto de uma orgia, de um pai que só chegou lá e transou com a mãe e largou a mãe, ou de uma mãe que tem lá 10, 11 filhos, cada um com seu pai, e mora num barraco, num cômodo só, e aí esse irmão, ele tem que ter a mesma gana, a mesma garra, a mesma não sei o quê, do outro irmão que nasceu de um berço de ouro, rico, que nunca teve dificuldades nem financeiras, nem nada, que se tiver algum probleminha já leva no psicólogo, no analista, no psiquiatra e resolve isso em 2 tapas. Esse também é Deus. Deus também é isso, é assim mesmo. Aí quando você pergunta para as pessoas que advogam a teoria teológica, as pessoas normalmente respondem, não, mas essa é a vontade de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que ele faz. Você fala, não, mas tem alguma coisa estranha, não é? Deus não é assim, né, gente? Mas é assim que advoga esta teoria. Algumas perguntas interessantes, ou dúvidas. A evidência de injustiça, como nós falamos aqui, né? Pobre e rico com diferentes chances. Né? Então, essa injustiça divina de um Deus que na Bíblia a gente olha lá e várias vezes nós lemos, Deus é justo.
Deus é infinitamente justo. E aqui nós estamos vendo uma injustiça. Outra coisa, na Bíblia, em várias partes da Bíblia, nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito. E a teoria teológica, ela coloca alma e espírito como sinônimos. Então, quando você vai conversar com alguém que acredita nessa teoria, ela fala assim, não, alma e espírito é a mesma coisa. E nós sabemos que não é a mesma coisa. Na própria Bíblia lá, nas Epístolas de São Paulo, ele deixa claro em várias partes lá o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. Várias partes, está bem escrito lá, está claro isso aí, né? Então, quando você bota aqui alma e espírito são sinônimos, você está misturando aí duas coisas extremamente diferentes e complicadas, né? Nós somos espírito, nós não somos alma. Não é? A alma é um produto nosso, espírito, resultado da nossa ação como espírito no corpo. Isso é alma. É o produto, é a quintessência que a gente chama, né? Se você mistura as duas coisas, aí você fala, o que você está fazendo no seu corpo, então? Você está usando o corpo para quê? Para qual objetivo do corpo? É ser comido também, igual a teoria materialista quando morre? Ah, não, esse é guardado para a ressurreição. Tá, qual corpo? O corpo aos seus 90 anos, aos seus 70, aos seus 30, aos seus 40, aos seus 20? Que corpo? Né? Então, aí começa vamos dizer, as provocações e, obviamente, as colocações de um lado ou do outro. Outra coisa também que pega na teoria teológica é a seguinte questão. Não tendo outra chance, a probabilidade de salvação é mínima, já que erramos muito, ou por omissão ou por comissão. Aí é todos nós, independente de rico, pobre, homem, mulher, o que mais fazemos nesse mundo é errar. Nós erramos demais. Nós erramos em pensamentos, erramos em desejos, erramos em emoções, erramos em falar, erramos em fazer, né? Erramos em agir. A gente está sempre errando e tentando se corrigir. Né? Você erra, pá, corrige, ou erra e não corrige, ou erra e faz a retrospecção e espera a próxima oportunidade para fazer a redenção. Agora, se a questão de ir para o céu ou para o inferno depende do quanto você erra e quanto você acerta, acho que a grande maioria vai para o inferno. Né? Aí você tem uma válvula de escape, que é o quê? O perdão dos pecados. Quem é que perdoa os pecados? Eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Na teoria teológica, quem é que perdoa os seus pecados? Se você advoga a teoria teológica, quem perdoa os seus pecados? Oi? O padre. O padre que escuta, né? Ele que fala para você, teoricamente, fazer algumas orações e ser perdoado. Mas se você não estiver na religião católica, se estiver numa religião protestante, quem perdoa os seus pecados? Deus, né? Em algumas igrejas protestantes é Deus, em outras igrejas protestantes ele tem um intermediário de Deus, que é o pastor. Mas tem que ser um pastor sênior, tá? Não pode ser um pastor júnior. É verdade, gente. Tem algumas igrejas que é assim. Né? É o pastor, grau não sei das quantas, é o pastor. Então, ou seja, para escapar disso, é colocado um irmão ou uma irmã, né, porque em alguns lugares também, as mulheres também têm essa distinção e para te perdoar o pecado. Mas como é que pode alguém que é pecador perdoar o pecado de outro pecador? Isso não existe na Bíblia, né? Astúcia, Carlos, isso? Isso é astúcia, lógico. Astúcia. Claramente astúcia atlântica. Você descarrega o seu problema em outra pessoa, que é um representante que foi ali colocado, né? Para, teoricamente, achar que está liberado, né? Exatamente, para esvaziar, né? Para você encher de novo. Você sai de lá assim, leve, solto, com os bolsos esvaziados de pecado, para você poder encher de novo, porque você sabe que de novo você vai vir. Né? E é interessante. Oi. Aí nós estamos falando na teoria materialista? Teológica. Não, teológica. Na teológica, que quem perdoa é uma pessoa. Exatamente, porque no materialista nem pecado existe, né? Isso, era essa a dúvida. Obrigada. Agora tem uma coisa interessante aí, né, gente? Uma coisa bem, assim, esquisita, né?
Você, em algum lugar, para quem já leu as epístolas de São Paulo, por exemplo, você viu São Paulo perdoando o pecado de alguém? Não. Você viu São Pedro perdoando o pecado de alguém? Você viu São João perdoando? Você viu a Virgem Maria, mãe de Jesus, perdoar o pecado de alguém? Você viu qualquer um desses expoentes bíblicos, desde o Velho Testamento, perdoando o pecado de alguém? Não Também não. tem. O único que perdoa o pecado, está escrito lá, seus pecados são perdoados, é o Cristo, Jesus. Nem Jesus, antes dos 30 anos, em nenhum lugar na Bíblia você pode olhar lá e ver se ele perdoou os pecados. Então, o único que pode perdoar os seus pecados é o Cristo. Por isso que foi ele que introduziu a doutrina do perdão dos pecados e nos ensinou como alcançar o perdão dos nossos pecados, que na Fraternidade Rosa Cruz nós conhecemos como exercício de retrospecção noturno. Certo? Então, é esse o único momento, o único meio de fato você utilizar a doutrina dos pecados e os seus pecados seus pecados serem apagados, desde que sejam pecados que possam ser expiados. Porque pecados que não podem ser expiados, que é o pecado contra a força criadora sexual, esses têm que ser pagos. Que são os grandes geradores de destino maduro, tá? Então isso é importante a gente saber, né? Oi. O que seria um pecado não expiado? Eu fiquei com dúvida. O não expiado é aquele que você não consegue o perdão. Porque, tipo assim... Se consegue dar um exemplo? Opa, toda vez que você abusa da sua força sexual criadora, você está gerando um pecado não expiado. Porque a força sexual ela é criadora, é uma força... É uma força do Espírito Santo, uma força criadora, que ele é dado para você criar e não para você desperdiçar. Então, entendeu? Então, toda vez que você desperdiça, você está gerando ali um pecado não espiável. Não espiado. Não espiado. Que não pode ser perdoado, entendeu? Vai ter que pagar por ele. Entendi. Quando acontece o desperdício da força criadora, então, certo? Exatamente, porque a força sexual criadora, ela foi te dada com o objetivo de você criar. Quando você a desperdiça, você está jogando ela fora. Então, você está jogando uma força do Espírito Santo. Entendi. Para elucidar isso, o desperdício é, por exemplo, é o dia inteiro pensando em sexo, aquele tipo de pessoa que tudo que vê já remete a sexo. Exatamente. Você olha para uma pessoa já desejando-a sexualmente ou vendo nela algumas características que ajudem o seu libido. Entendi. Que é muito comum hoje em dia, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? Até uma certa idade, porque depois da certa idade, acho que não dá mais, né? Não é assim? Existe uma faixa de idade antes e depois que é terrível, né? Antes você nem pensa nisso, depois você também nem pensa nisso. Mas tem uma faixa que você pensa muito nisso. E muitos de nós, além de pensar, faz pra caramba também, né? Entendi. Tá. E acho que o pensamento também inclui, né? Por Opa! exemplo, o fato, né? O praticar. Sim, tanto o pensamento inclui que o São Paulo fala, é melhor você casar do que se você se abrasar. O abrasar é você se perder em pensamentos impuros, né? De sexo. Né? Entendi. Tá? Bom, vamos... Oi, pode falar. Posso falar? Não, Pode. assim, essa questão da expiação significa necessariamente que você precisa sofrer o que você causou, ou você pode restituir à humanidade em forma de serviço? Veja bem, a expiação é o perdão. Quando você fala perdão dos pecados, é a mesma coisa de expiação dos pecados, tá? Tá? Perdão ou expiação é a mesma coisa, tá? São sinônimos, tá? Então, quando eu falo pecados não expiados, são pecados não perdoados. Oi? De alguma forma, você precisa restituir à humanidade que está perdoado, mas você precisa... Porque eu sempre escuto a seguinte frase: Cristo perdoou, ele
limpou, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não o pecado da pessoa. Exato. Ele Não, limpou o mundo do o corpo de desejo. desejo da terra, certo? E a pessoa que peca, por exemplo, por mais que ela seja perdoada através do arrependimento e tudo mais, ela precisa restituir, pagar à humanidade de alguma forma aquilo que ela subtraiu. Mas Ela mata um pouco de desejo da terra também, né? sim, mas aí a gente aprende na Fraternidade da Cruz que é o seguinte: a partir do momento em que você engrena um exercício de retrospecção sério à noite, e a cada ato, ou pensamento, ou desejo, ou emoção, ou sentimento, ou palavra, que você, pela sua tabela de valores, você entendeu que você errou, ou seja, que você gerou um pecado, então você busca lá na retrospecção o quê? O arrependimento e a busca da reforma íntima. O arrependimento é o seu sentimento ali, naquele momento, à noite, sozinho, deitado na cama, né, revendo aquele ato, aquele efeito daquela causa que você colocou. A reforma íntima é um desejo incessante que você começa a gerar, dizendo o seguinte: a próxima vez que acontecer uma situação semelhante a essa, eu não vou pecar. Por que você faz isso? Porque você acredita, e é verdade, que devido às espirais e às espirais, aquela mesma lição que você não aprendeu e caiu na tentação, ela voltará a se apresentar a você. E aí se você foi tão forte o seu arrependimento, você marcou tanto dentro de você que assim que aparecer, pode aparecer outro dia, pode aparecer daqui a um mês, pode aparecer daqui a um ano, pode aparecer daqui a 10 anos, você está tão marcado com ela, que assim que aparecer você vai dar um déjà vu. Você fala, peraí, opa, eu já passei por isso, e eu não vou fazer isto. Se eu fazer isto aqui, eu sei que eu vou errar, vou fazer aquilo. Ou não vou fazer. Entendeu? E essa é a reforma íntima. Então, esse é o seu resgate. Essa é a sua contribuição. Digamos assim, um pagamento, digamos, né? É o seu pagamento. E agora, desculpa, e a questão da força criadora, quando você fala que tem que pagar de qualquer maneira, esse pagamento é através de sofrimento. Sofrimento necessariamente, não pode restituir a humanidade de outra forma. Digamos. Não. Aí é sofrimento. Normalmente é alguma parte do seu corpo que vai se cristalizar. Entendi. Exemplo: câncer, tuberculose, pneumonia e todas as outras doenças consuntivas, ou seja, doenças que cristalizam partes do corpo que não deveriam estar cristalizadas. Entendeu? Entendi. Então, isso é... Por quê? Porque você desperdiçou a parte mais importante que foi dada a você. Não por seu mérito, mas foi dada pela graça de Deus, que é a força sexual criadora. É que, na verdade, a gente tem que entender, tem uma oração de Samael, do embaixador, que eu acho muito linda, que fala que nós somos depositários da energia vital. Exato, né? Lembrou bem, Patrícia. Isso me marcou muito, eu estou lendo aquela oração do dia, dos embaixadores, né? E isso me marcou muito, de Marte ainda, vindo de Marte, imagina, eu sou depositário, eu não sou dona da minha energia vital, eu preciso empregar onde, em benefício dos mais débeis, tem toda uma, né, mas é maravilhosa, então, é por aí o negócio, né, não é sua, né, para você desperdiçar. Exatamente, né? Obrigado. De nada. Então vamos lá. Agora a gente vai falar da próxima teoria, que é a teoria que particularmente eu mais gosto, certo? Que é a teoria do renascimento, né? Teoria do renascimento. Então, a teoria do renascimento, ela fala o seguinte, que o mesmo Espírito, desenvolvendo todas as possibilidades divinas, desde a inconsciência até a perfeição e religação com Deus, num processo que nós conhecemos como evolução. É o mesmo Espírito. Ele sim foi criado por Deus. Sem dúvida alguma, Deus o criou. Como criou todos os outros espíritos virginais da onda de vida humana. Mas foi criado igual. Tanto ele que fala na Bíblia. A imagem e semelhança de Deus. Iguais, idênticos. Chispas divinas, idênticas, sem tirar nem pôr. Se depois, ao longo da evolução, uns ficaram tortos, outros não ficaram tortos, outros ficaram assim, outros ficaram assados, um ficou vesgo, outro não ficou vesgo, um ficou manco, outro ficou manco,
é uma característica do espírito, é ele que quis, por livre e espontânea vontade. Não foi Deus que o criou dessa forma. Deus criou todo mundo igual. Todos os espíritos virginais de vida humana, lá antes do Saturno, né, para começar essa evolução, né, foi justamente criados iguais, mesma forma, mesmo jeito, né? E aí, obviamente, começou-se a evolução e cada um foi tocando a sua vida do jeito que foi, tá? E essa questão, ela vai se mantendo até todos os espíritos originais da onda de vida humana que quiserem, porque o livre-arbítrio ele é fundamental, né, alcançar a perfeição e a religação com Deus, que tecnicamente na Fraternidade Rosa Cruz nós conhecemos como o final da 7ª revolução do período de Vulcano, né? Então começamos no período de Saturno, terminaremos no período de Vulcano. Aí sim, de Deus viemos e para Deus voltaremos, que é a religação com Deus. Quando termina esse grande dia de manifestação, né, para depois, em outro grande manifestação, a gente continuar evoluindo em outras grandezas espirituais, né? Por isso que é muito bonita a teoria do Renascimento, porque ela é muito lógica nesse sentido, né? E aqui, considerando isso, você considera, dá para ter certeza, dá para ficar claro que você consegue entender a justiça divina, a onipresença, a onisciência, a onipotência, aí que as coisas ficam mais lógicas e casadas com o que a gente aprende na Bíblia, né? com essa teoria. E aí ele fala justamente isso, que a cada morte no mundo físico, aqui, ó, depois aqui, a hora que você fica bem velhinho, né? Depois, essa parte, no ciclo de roda do nascimento, essa parte de baixo aqui é a parte física, né? Nascimento físico, vida física, e aí quando você morre no mundo físico e passa para os mundos espirituais, passa aqui para cima, o que nós fazemos aqui? Nós purgamos o mal, aqui no purgatório, assimilamos todo o bem que fizemos no primeiro céu, preparamos o segundo e o terceiro céu, a nossa nova vida terrestre, e depois, né, uma vez preparado, a gente começa a descer para nascer novamente, e são existências repetitivas. Em corpos terrestres aqui, corpo denso, corpo vital, corpo de desejos e veículo mente, cada vez melhores. Né? Gradualmente melhores, mas cada vez melhores. Né? Em um ciclo de vida e morte que não cessa enquanto nós tivermos lições a aprender. Quando nós tivermos mais lições a aprender, aí não precisamos mais desse ciclo de vidas e mortes, mas enquanto tivermos, continuaremos, né, rodando. E aí, só para complementar, porque aqui é maior porque a parte de cima é maior que a parte de baixo, porque na parte de cima a gente fica em torno, mais ou menos, mil anos, né? Essa parte de cima, a parte celeste. E a parte terrestre, aí cada um é cada um, né? Tem uns que ficam alguns minutos, outros ficam 21 anos, outros 40, outros 50. Tem uns irmãos e irmãs que ficam 100, né? 100 e pouco, 110, 115, 119. Mas mais do que isso não tem muito não, né? Mas tá aí. E a cada vida terrestre, né, a cada parte aqui de baixo, a gente traz os nossos defeitos para a gente corrigir durante a vida terrestre. A gente traz as nossas virtudes, os nossos bons hábitos, não é? Para ajudar os outros a corrigir os seus defeitos. E também observar dos outros as virtudes e bons hábitos para a gente aprender pela observação, e não só pela ação. E evoluímos em conjunto, um ajudando o outro. Né? Por isso que o serviço é amorosa e desinteressadamente. E é focado exclusivamente na divina essência do irmão e da irmã. Né? Esse é o motivo, né, dele ser desse jeito e não ser do jeito que, seja como for, eu fiz minha parte, dane-se o mundo, me chamo Raimundo, nada disso, né? Então, essa é a teoria do Renascimento, que é muito bonita. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. Bom, então, a teoria do Renascimento, a gente fala o seguinte: a gente vive aqui, né, na região química do mundo físico,
com os nossos corpos, com o corpo denso, porque se não tiver o corpo denso eu não consigo funcionar na região química do físico, com o corpo vital, com o corpo de desejos, com a mente, e adquiro experiências. Então aqui a parte física, a parte química, ela é exclusivamente para adquirir experiências. Nós temos nossas tabelas de valores que vão mudando ao longo da nossa vida e que vai gerando experiências cada vez mais interessantes. Quantas coisas no exato momento, agora, neste momento, eu juro de pé junto que é errado e que eu jurei de pé junto que era certo até talvez ontem, antes de ontem, ou 10 anos atrás, na adolescência. E quantas vezes eu hoje tenho certeza que as coisas que eu achava que eram erradas hoje são certas, né? Então estou adquirindo experiência. Experiência é justamente isso, né? As alterações, as lições aprendidas e aquilo que sobra delas como resultado. Nós morremos aqui com o objetivo de assimilar as experiências. Então olha que interessante, isso é muito importante. Estamos aqui para adquirir experiência. No céu, nós não adquirimos experiências, nós assimilamos as experiências da vida anterior. Então, aquela história de que falar que no céu, né, depois que eu morrer, eu vou aprender... Não, você não vai aprender as coisas que deveriam aprender aqui. Você pode até aprender outras coisas para próximas vidas, mas da vida que você aprendeu aqui, você não vai aprender mais. Porque lá não é um lugar de adquirir experiência, lá é um lugar de assimilar experiência e mais ainda de trabalhar pra caramba, entendeu? Então você não tem como adquirir experiências lá. Por exemplo, se não seria assim, né, gente? Eu tenho aqui um corpo denso e o meu corpo denso aqui tem um defeito. Aí eu chego lá e falo, vou tirar o defeito desse meu corpo. Aí eu tiro o defeito desse meu corpo. Aí você fala assim, vou tirar o defeito do meu corpo, porque na próxima vida eu não vou vir com esse defeito. Você pode até não vir com esse defeito, mas não foi por causa disso. Você não veio com esse defeito, porque o panorama de vida que você escolheu mostra que você não precisa desse defeito. Mas não porque você aprendeu aqui a construir um corpo sem esse defeito. Não tem como, entendeu? Muitas pessoas falam isso, falam, não é por isso não. É por isso que o panorama de vida... Está falando para você, não vem, mas vem com defeito, vem com outro defeito. Tanto é que eu falo assim, mas vem cá, então você veio com esse defeito. Esse defeito aqui não estava na vida anterior. Você nasceu com ele por quê, então? Se você lá no segundo céu aprendeu a fazer um corpo. Porque você escolheu o defeito desse corpo. Porque é para você aprender a experiência por meio do defeito desse corpo. A melhor maneira de você aprender a experiência é pelo defeito que você se impôs a si mesmo para poder assimilar a experiência. Quando depois você entender o que é ela, entendeu? Então, isso é interessante. Outra coisa interessante é que a gente volta para cá, através de repetidas reencarnações ou renascimentos, em corpos de crescente perfeição. E aí você gera aqui um círculo virtuoso, né? Você vive, adquire experiência, você morre, assimila experiência, você volta aqui para adquirir mais experiência, depois para assimilar a experiência. Até quando? Até quando você faz isso, gente? Uma pergunta. Até quando você fica aqui? Até ficar tonto, não? Até quando você fica nessa brincadeira aqui de vai e volta? O que vocês acham? Até que você aprenda todas as lições que seriam necessárias no plano, certo? Desculpa, Fernando, até quando? Que você aprenda as lições que deverão ser aprendidas até no último período. Mas a gente recebe um catálogo no início, lá no período Saturno, com as lições que nós devemos aprender, cada um de nós, não? Não. Perdi o meu, hein? O meu foi parar, ou não chegou, então Aí a cada vida, quando você chega lá de lá, você vai fazer um cheque. Prendi. Ih, essa aqui não deu. Prendi. Ih, essa aqui esqueci. Prendi. Aí você fala, ó, tá aqui, ó. vou ter que voltar. Me passa, vou ter que voltar, mas tem umas aí que eu não aprendi, eu vou querer aprender próximo. Então, gente, mas quando é que... Isso é uma pergunta legal, né?
Quantas lições você tem que aprender? Como é que é feito esse cálculo? É quando você deixa de praticar, vamos por assim, de pecar, vamos dizer, vai. E como é que você Gerar, deixa? gerar destino maduro, de gerar para você cumprir na outra vida, entendeu? O que a gente lê no Max Sandel, o Max Sandel fala assim, você não precisa mais se submeter à roda de nascimentos e mortes quando você para de gerar dívidas. Certo? Então você parou de fazer as coisas erradas. Você parou de fazer as coisas que, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Max Sandel. Se vocês acham que o Max Sandel se libertou da roda de nascimentos e mortes, ou vocês acham que o Max Sandel ainda precisa renascer porque ficou algumas coisas para trás? O que vocês acham? Que eu acho que precisa. Acho que ele ainda precisa E renascer. por que vocês acham isso? Porque ele ainda está na quinta iniciação, né? Ele ainda tem destino ainda talvez para ser cumprido ainda. Tecnicamente falando... Conhecendo a vida dele, a gente sabe que ele foi para a fraternidade e tal, agora, nesta vida, né? E ele ainda tinha dívidas a serem pagas. Ele poderia ter espiado todas, mas... Tecnicamente falando, na Rosa Cruz, é assim, um ser humano só se livra, o ser humano só não precisa mais se submeter à roda de nascimentos e mortes quando ele alcança o grau de adepto. E Max Sandel é irmão leigo. Certo? Então, os estudantes preliminares, os estudantes regulares, os provacionistas, os discípulos e os irmãos leigos ainda estão presos à roda de nascimentos e mortes porque têm dívidas a pagar. Né? Dívidas a pagar é igual a adquirir experiência, tá? Essas dívidas são oportunidades para adquirirmos experiências, por amor ou pela dor, né? Mas nós temos ainda, né? É lógico, né? Tecnicamente falando também, na Rosa Cruz, é quando você consegue a sublimação dos seus corpos, ou seja, a transformação, ou transmutação, ou transubstanciação do seu corpo denso em alma consciente, do seu corpo vital em alma intelectual, do seu corpo de desejos em alma emocional. Aí não preciso mais, entendeu? Renascer. Simples, né? Facinho, né? Tecnicamente falando é facinho, né? Tecnicamente falando. Né? Mas, por outro lado, é interessante a gente saber, para a gente saber o caminho que devemos seguir, né? Se hoje nós somos estudantes regulares, a gente tem que se almejar, tentar ser de qualquer maneira probacionista. Se você é um probacionista, almeje de qualquer maneira ser um discípulo. Se você é um discípulo, almeja desesperadamente ser um irmão leigo. E se você é um irmão leigo, almeja desesperadamente ser um adepto. Entendeu? E se você não é nada disso ainda, então corre. Se você não é nada disso, corre. Corre para ser estudante preliminar, entendeu? No mínimo. Pelo menos para você começar, né? A tentar, ou então você fica no caduceu de Mercúrio dando voltinhas, né? Na humanidade em geral, que também é um caminho, mas é um caminho mais doloroso, mais lento, né? Não é um caminho de atalho, um caminho mais rápido, um caminho em que você pode se aprontar mais rápido para ajudar mais rapidamente os irmãos e irmãs que ainda, né, têm suas dificuldades de entender até teorias do Renascimento, né? Então ainda bem cru ainda, né? Mas não quer dizer que esteja cru, não quer dizer que avance. Existem muitos irmãos e irmãs que demoram para engrenar, mas a hora que engrena, pá, já bate lá no irmão leigo em 2 tapas. O próprio Max Sandel, né? Vocês verem a vida dele, né, com a Regiane Ben-Lebrot, ele começou, de fato, a se dedicar à parte espiritual já há uns 40 anos, não foi? Foi. Então, só que daí ele foi num tiro que pouco tempo, morreu com 50 e poucos anos, em pouco tempo ele, né, alcançou aí a 4ª iniciação e quando prestes a morrer alcançou a 5ª, entendeu? Então, mostrando que o tempo de Deus não tem nada a ver com o tempo nosso dos homens, né?
Né? Interessante isso. Isso é uma lição muito interessante para nos animar, nos motivar e dizer sim, é possível sim. Veja São Paulo, por exemplo. Quantas pessoas São Paulo foi responsável, direta ou indiretamente, da morte sumária? Já imaginaram nisso? E mesmo assim, a hora que ele caiu do cavalo, certo? Literalmente, né? Ele alcançou o estágio de evolução espiritual dificilmente alcançado por muitas outras pessoas. Interessante, o tempo de Deus, gente, não é o nosso tempo. Por isso que eu sempre pergunto. Eu pergunto sempre assim, quanto tempo falta para você alcançar uma iniciação? Você sabe? Ah, mas eu sou apenas um estudante preliminar. Quem te garante que em menos de, sei lá, 1 dia, 2 dias, 10 dias, você alcança rapidamente o discipulado e do discipulado você alcança a iniciação? Quem te garante isso? Você garante isso? Você não consegue garantir isso, entendeu? O tempo de Deus não é medido em dias, meses, horas, etc. Né? Isso é importante. Bom, então aí, olha, a gente fica nessa brincadeirinha aqui, né? Aprendo enquanto estou aqui, assimilo lá, incorporo lá, pratico aqui, aprendo aqui, assimilo lá, incorporo lá, pratico aqui, aprendo aqui, fico aqui brincando nesse como os bons engenheiros chamam PDCA, né, Alan? Esse PDCA divino aqui, ó. Certo? É o P aí, viu, Carlos? Oi? O problema aí sempre é o P. O problema é o P, exatamente. Que no PDCA também é, né? A ação, né? Então, o PDCA, o P é o que arruma, né? O que você planeja, né? Exato. Nesse caso aqui nosso, o P é o que depende. Vai o avanço. O P nosso aqui é a ação, né, do PDCA, né? Exato. Você faz tudo certinho. Quando você vai colocar para agir, sai tudo esquisito. Topa novos PDCAs dentro de PDCA, PDCA dentro de PDCA. Lembra disso? O Luiz também já enfrentou isso, né, Luiz? Então. O Capitu, né, Luiz? A gente sabe bastante disso. E quando você faz o PDCA, você acha que você está no caminho certo? Passado um certo tempo, a turma inteira chega à conclusão que não, nós vamos ter que fazer um outro projeto. Mas é igual a gente. Mas o caminho aqui não está certo. Mas se for ver, na parte divina, é igual. Quantas vezes você praticou uma coisa que sempre você achou que era certa, até a conclusão que você achou que era errada, né? Ou vice-versa, né? Você perceber que aí é a sua ficha. Exatamente. É isso aí. Às vezes é por causa de uma pergunta, cara. Às vezes é por causa de uma pergunta. Exatamente. Uma pergunta que alguém faz, tira tudo sem atenção, chega amanhã, tá bom. Exato. Mas se tudo que não fizer mais, isso aí vai ser usado por alguma coisa, né? Mas não para isso. Cara, nessa ciclo de vida e morte, a gente podia comparar também o João, que rapidamente, né, talvez vivendo com Jesus lá 3 anos, foi o suficiente de ele adiantar tudo que estava, ao ponto que ele estava, chegar ao ponto de não precisar mais renascer. E o Pedro, aquela cascadura, tem que chegou até um certo ponto, não vai precisar mais. Quer dizer, ele fez uma série de voltas e no tempo que ele viveu lá, ele já tinha alguma coisa, muito desenvolvendo. Aí quando ele chegou ao final lá da vida dele, vivendo dentro do esquema do que o Jesus propôs para ele, quer dizer, esse projeto, ele conseguiu ir até um certo ponto. Mas existe o background de cada um ali, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Vivendo junto, todos eles viveram o mesmo ensinamento, mas a parte interna de cada um foi independente, né? Que é o que justifica isso que você falou. Quem que sabe que... Exatamente. A partir do ano que vem, a hora que terminar, vamos supor, só para falar, a hora que terminar a pandemia, pronto, começa um novo processo de vida seu. Sem dúvida. Por que não, né? Tempo de Deus é outro, gente. Aí muitas vezes as pessoas falam, eu tive uma visão, tal. Não, você não teve visão. Mudou a dimensão sua de pensar. Quantas vezes a gente muda para melhor, inclusive, né? Para dar um salto, né? Você fala assim, nossa, parece que aconteceu alguma coisa estranha. Não estranha nada, você tomou jeito da vida.
O estranho é que você tomou jeito da vida. Esse tempo de Deus não tem nada a ver com esse tempo nosso aqui, o Cronos, né? Definitivamente não. Esse tempo que a gente está acostumado, não sei quantas vidas aí, levar em consideração o dia, a noite, o minuto, o segundo e tal, mas não tem nada a ver, né? Nada a ver, definitivamente nada a ver. Quer dizer, são outras. Enquanto a gente tiver a mesma estrutura, mas fazendo esse ciclo que você está mostrando aqui, nós vamos continuar fazendo o ciclo, né? Indefinidamente. O progresso é bem lento. Se Sim. você mudar o software para uma outra base de tempo, que é o tempo de Deus, pronto. Alguns ciclos acabou. Exatamente. Porque dá a impressão que por detrás que nem esse desenho que você está mostrando aqui, esse sobe e desce, existe um outro mundo, né? Por exemplo, Você passa para lá. Como acontece com o Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz já não está mais preso a essa roda das pensos e mortes. Ele vem à existência, por exemplo, como o Max Endel falou, né? Ele está aqui renascido entre nós e está numa aparência X. Ou como homem ou como mulher, uma idade, o necessário para ele executar a sua função aqui. Pronto. Entendeu? Não precisa passar todo o sufoco que você passa, né? Como criança, adolescente. Liga mais no mundo físico, né? Exatamente. Não tem tanto apego, assim. Não existe mais, né? Gozado, enquanto a gente tiver apego a esse ciclo aqui, você vai ficar dentro do ciclo. Sem dúvida alguma. Tem muita gente que gosta, né? É gostoso, né? Falando o pessoal lá, os nordestinos, é gostoso. Beleza, gente. Então, mais uma vez aqui, terminamos aqui a primeira parte dessa... No celular, tá, Carlos? Oi? Na janela, explodiu um transformador aqui perto, eu tô no celular. Tudo bem. Ai, cara. Então, terminamos aqui essa primeira parte de renascimento e lei de consequência, né? E aí, semana que vem, estaremos fazendo a segunda parte de renascimento e lei de consequência, é um capítulo maravilhoso do conceito, mas muito profundo, né? E a gente tem bastante coisa aí para a gente estudar e discutir. Agora a gente termina com a oração Rosa Cruz. Só uma pergunta, Carlos. Por que a teoria teológica, aquilo que a gente imagina, todo aquele conhecimento que o pessoal, os teólogos têm, eles fizeram aquilo daquela forma? É para uma finalidade. Nós já fomos, todos nós, sem dúvida alguma, advogamos a teoria teológica. A teoria teológica é um passo para a teoria do renascimento. Quando você estuda no conceito Rosa Cruz do Cosmos, você entende essas teorias como o que chama de dispensação. Primeira dispensação, segunda dispensação, terceira dispensação, quarta dispensação. Então ela é o quê? Ela é um caminho para você chegar à teoria do renascimento. Na época Atlante não existia a teoria do renascimento. Na época Atlante só existia a teoria do teológica, materialista teológica, né? Você estava na tua frente o renascimento, só que você não entendia, não via ele, né? Como sendo uma dispensação a mais. Exato, é isso mesmo. Caramba, porque você vai estudando isso, você fica indignado. Como é que todo aquele monte de gente lá que vive, quer dizer, nós temos que passar por aquele estágio para poder um dia falar assim, não tem cabimento, deve ter alguma coisa a mais do que isso aqui. Aí você vai procurar a lei de renascimento, né? Então vamos lá, gente. Passamos do horário um pouquinho. Fazer a oração e fazer o ritual, por favor. Eli? Posso fazer? Manda Vai. bala. Agora eu entendi. Eu apertei o negócio, mas não foi. Agora ele foi. Desculpa aí, pessoal. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria,
senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conhecemos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que Assim, as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa A também. nossa também.